Calorosas saudações, e hoje ia a passar à porta do Casino de Lisboa, encontrei o Primeiro-Ministro e perguntei-lhe: Sr. Primeiro-Ministro, pode meter like no meu vídeo? E ele disse: meter like não meto, mas ofereço-te 25 rodadas grátis ali nas slots machine. Vocês podem meter like no vídeo, não façam com o vosso Sr. Primeiro-Ministro, malandro. Portanto, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 70 mil subscritores e partirem nas vossas redes sociais. E têm o código Sousa10 para 10% de desconto na Prozis. Quando comprarem os vossos produtos, é só colocarem código de desconto Sousa10 e está a andar. Claro que a introdução era figurativa, hein? Eu sou o Primeiro-Ministro, não me leva a mal, não me processo, estou a brincar. Hein? Tem mais que fazer agora. Tenho que responder amanhã ao país. Já agora, pormenor importante por falar nisso, e agora falando a sério, amanhã eu vou estar em direto às 8 a transmitir o comunicado oficial do Luís Montenegro sobre esta circunstância toda. Portanto, entramos em direto às 8, por volta dessa hora. Eu vou deixar o link da live stream, o evento já está criado. É só irem ao primeiro link, deixam um like na live e entramos em direto amanhã às 8 para acompanharem ao vivo o que é que o Luís Montenegro vai dizer relativamente a isto tudo. Porque ele hoje, vamos ver aqui as declarações, mas não abriu muito o jogo. Vamos ver. Sobre as notícias que têm sido veiculadas, gostava de vos comunicar o seguinte. Em primeiro lugar, para que fique muito claro, relativamente à empresa que criei e da qual fui sócio-gerente até junho de 2022, é uma empresa que presta serviços, efetivamente, que tem colaboradores, que diariamente interage com os seus clientes, que presta serviços na base de documentos, na base de prestação de consultadoria e que não haja dúvidas e equívocos sobre isso. Espero, sinceramente, que, enfim, todas as especulações que haja sobre essa matéria possam ser absolutamente dissipadas. Em segundo lugar, quero dizer-vos também que, tal como disse na Assembleia da República, eu não tenho nenhum problema em que sejam revelados os clientes dessa empresa. Apenas, como tive também a ocasião de dizer nessa circunstância, devem ser os próprios a tomar essa iniciativa e espero mesmo que, dada, enfim, toda esta situação mediática, isso possa acontecer nas próximas horas e que, ou por sua iniciativa ou com a sua autorização, o nome das empresas cujo perfil eu próprio anunciei também na Assembleia da República possa ser conhecido. Atenção que ele aqui, este segmento, isto tem mais minutos ainda, vamos ver a seguir, mas o Luís Montenegro aqui não está a mentir. Tanto que isto foi à hora de almoço, de manhã, talvez, está ali, 11h58. Foi às 11h58 da manhã, hora de almoço mais ou menos, meio-dia, e efetivamente poucos minutos depois destas declarações que o Luís Montenegro deu no Porto, já se estava a saber os nomes dos clientes. Eu acho que no caso foi por indicação dos próprios, da permissibilidade das empresas em questão, porque agora com isto há muita suspeita à volta do Primeiro-Ministro. E toda a gente sabe que para uma empresa estar conectada a suspeitas de atos ilícitos, nada disso é vantajoso para a imagem mediática e empresarial da mesma. Portanto, eu acho que as empresas em questão, pelo menos as que foram divulgadas como clientes da empresa, eu esqueço-me sempre do nome, Spuniviva, acho que é assim que se diz, eu acho que foi por iniciativa própria, já no sentido de se desmarcarem de qualquer tipo de suspeitas que possam eventualmente estar acarretadas ao Primeiro-Ministro. E, portanto, aí parece-me ter sido o que aconteceu. Mas vamos ouvir mais justificações de Luís Montenegro. Em terceiro lugar, também quero reiterar que, enquanto Primeiro-Ministro, como de resto em todas as funções públicas que exerci, nunca decidi nada em conflito de interesses com qualquer atividade profissional e qualquer interesse particular que estivesse em causa no exercício das minhas funções profissionais. Nunca aconteceu e não acontecerá. Sempre que, deixe-me só dizer, sempre que acontecer alguma situação em que da minha intervenção ou da minha possibilidade de decisão houver alguma colisão com algum interesse particular, seja por via do exercício de funções profissionais, seja até por via do conhecimento pessoal com algumas pessoas que possam ter intervenção em algumas empresas, eu eximir-me-ei de intervir. É aqui que eu tenho algumas dúvidas, eu não o vou acusar de nada, porque eu, enfim, não o posso, mas não acho que seja correto de todo, mas eu levanto aqui uma questão, que é,
o Luís Montenegro diz que se abstém de intervir no sentido em que, em alguma circunstância, isso pode constituir conflito de interesses. No caso, nós falamos de negócios com empresas de casinos, no caso, que têm hotéis também. Eu teria que ver, ou nós teremos que ver, qual foi a legislação passada e executada pelo Governo nos últimos 10, 11 meses, desde que tomaram posse a 2 de abril de 2024, e perceber se dentro dessa legislação não houve nada que beneficiasse direto ou indiretamente a entidade dos casinos em questão e que, ao mesmo tempo, não prejudicasse concorrência aos casinos ou aos hotéis ou à atividade económica das empresas em questão aqui correlacionadas. Vamos imaginar. Imaginem que o Governo passava uma legislação em que... ou executava uma legislação, no caso, em que havia o prejudicar em determinadas instâncias dos Airbnbs. Vamos imaginar. Isso vai inerentemente beneficiar hotéis, porque é um mercado concorrente, é um bem substituto dos hotéis, não é? Portanto, nesse mercado há um bem a ser prejudicado e outro, que no caso o Primeiro-Ministro aqui tem algumas ligações, a ser beneficiado. Eu não estou a dizer que isso aconteceu. Estou a dizer que, dentro desta circunstância, isto pode ser uma das possibilidades a levantar questões sobre isso. Estou a dar apenas um exemplo, é figurativo. Portanto, é isto que se começa a pôr em causa. Agora também quero dizer-vos que farei uma avaliação de todo o contexto, quer pessoal, quer político. Já tive a ocasião de convocar um Conselho de Ministros extraordinário para amanhã, ao final da tarde, e amanhã, às 8 horas, comunicarei ao país as minhas decisões pessoais e políticas sobre esta matéria para que o Governo possa governar, possa concentrar toda a sua atenção, toda a sua disponibilidade a servir o interesse do país e dos portugueses, resolvendo os seus problemas. Mas confirma ou não esta avença de 4.500 euros mensais por parte do Grupo Solverde? O que eu confirmo é que a empresa presta serviços desde a altura em que eu a criei e que esses serviços são naturalmente remunerados ao preço normal de mercado. Presta serviços na base da disponibilidade de trabalho das pessoas que colaboram na empresa e que prestam esses serviços com o conhecimento, com o know-how especializado numa área específica que é de resto muito sensível em várias áreas de atividade, nomeadamente naquelas que asseguram a recolha, o tratamento, o armazenamento de dados pessoais. Eu já tive a ocasião de especificar isso na Assembleia da República, não me importo de dar esclarecimentos complementares, não o farei agora aqui, como é evidente, mas terei outras ocasiões de o poder esclarecer de forma ainda mais minuciosa, se for o caso. Deixem-me dizer... Só antes dele continuar, o que ele diz aqui também não é necessariamente mentira, atenção. Segundo o que sabemos, esta parte aqui, claramente, é verdade, porque segundo o que consta, os 4.000... Porque o problema aqui é o quê? O problema aqui não é os serviços que a empresa do Montenegro presta. O problema aqui é haver uma empresa privada a financiar, direto ou indiretamente, o Primeiro-Ministro enquanto ele está em atividade. E, creio eu, isso não foi reportado ao Tribunal Constitucional e teria que ter sido. Porque, ainda para mais sendo ele governante, isso tem que estar tudo estipulado e tem que estar tudo às claras, no caso. Bem sei que é a empresa da mulher, mas tendo em conta que estão casados como comunhão de adquiridos, a situação complica-se no caso. Agora é assim, o que ele diz aqui no caso não está a ser incoerente com aquilo que se sabe até agora no processo de atividade, mas isso não é o problema. Ou seja, ele diz que presta serviços de compliance. E ele refere também a questão da proteção de dados. Eu já trabalhei em compliance, em risk and compliance. Isso é verdade. Envolve uma grande questão de proteção de dados e questões legais sobre isso. Isso ele não está a mentir sobre isso. Ele aqui está correto. Agora, o problema não cai propriamente sobre isso. O problema cai a partir do momento... Cai, como quem diz, recai, no caso, sobre o fator de o Primeiro-Ministro, ou a empresa familiar do Primeiro-Ministro, estar a receber avanças mensais até à data de hoje, durante o seu processo governamental, de 4.500 euros ao mês. Esse é que é o problema aqui. Eu estou muito curioso para ver o que é que ele vai dizer. Muito curioso mesmo. Porque não sei como é que ele vai descalçar esta bota. Não sei. E quando lhe perguntaram, nós já vamos ver aqui, eu não vi isto tudo, queria ver aqui, enfim, a reação a cru convosco, mas é assim, eu vi isto por partes quando estava aqui a ver só assim por alto,
e quando lhe perguntam se ele vai apresentar admissão, perguntam-lhe assim qualquer coisa do género, ele não responde propriamente. Portanto, há o sério risco do Primeiro-Ministro apresentar admissão. Não sei se vai acontecer ou não, mas ele não foi perentório na resposta que deu aqui. Deixem-me dizer, eu tenho uma vida pessoal e profissional que é absolutamente transparente dentro daquilo que são as balizas do exercício. Dentro daquilo que são as balizas do exercício da advocacia, do exercício da consultadoria. Não tenho nenhum problema em esclarecer aquilo que tem que ser esclarecido, repito, dentro das balizas da legalidade, da ética, da deontologia. É isso que se exige. É isso que se exige. É isso que se exige. Deixe-me dizer. Se há ou não conflito de interesses nesta matéria, considerando que o Grupo Solverde efetivamente participou nessas negociações e há aqui um conflito. Eu prestei serviço de assistência jurídica a esse grupo numa altura em que não tinha nenhum cargo político. Evidentemente que em função disso eu não participarei em nenhuma decisão ou processo decisório que envolva essa empresa, mas eu não... Está envolvida com a mas empresa sinceramente, que pertence à sua família. Não lhe parece que há aqui conflito de interesses? Mas sinceramente, eu acho que essa questão não se coloca. Eu já estaria inibido, como disse na Assembleia da República, pelo meu próprio conhecimento pessoal com os acionistas dessa empresa. Essa escusa acha que é suficiente para levantar estas dúvidas se participarem? Eu peço muita desculpa, não posso fazer mais nada, só se eu me auto-excluir do exercício da função de Primeiro-Ministro. Mas está em causa, por exemplo, de encerrar esta empresa que tem levantado tantas críticas e que tem fragilizado a confiança dos eleitores. Está em causa fechar. Eu já disse, eu vou fazer a minha avaliação da situação pessoal, familiar e política. E anunciarei ao país a minha decisão para encerrar este assunto de vez. Põe a hipótese de... Eu decidirei aquilo que tiver de decidir. Eu não sou empresário. Eu neste momento estou exclusivamente dedicado à minha função de Primeiro-Ministro, o que não significa que eu tenha de abandonar tudo aquilo que foi a minha vida profissional. Eu vou partilhar convosco e depois vou pedir-vos licença para ir cumprir a minha função e obrigação como Primeiro-Ministro. Sabem que eu, no dia 30 de junho de 2022, aqui nesta cidade do Porto, abandonei a minha atividade profissional como advogado e cedi a minha cota numa sociedade de advogados que fundei pelo preço nominal da cota. Ora, a minha participação nessa sociedade tinha um valor muito maior do que o valor nominal da cota, que eram 2.500 euros. Tinha o valor da clientela, tinha o valor de todo o trabalho que eu tinha acumulado em anos e anos de trabalho. Eu abdiquei de tudo isso para me dedicar à função na altura de Presidente do PSD e nem sequer era seguro e certo, aliás muita gente vaticinou que era altamente improvável que viesse a ser Primeiro-Ministro. Eu não queria interrompê-lo já, mas tudo isto me cheira mal. Das duas uma. Ou o Luís Montenegro sabe perfeitamente ou sabia perfeitamente o que é que estava a acontecer, e isto vai levantar mais questões no sentido em que o que é que as pessoas vão pensar que poderá estar mais correlacionado ao Primeiro-Ministro, porque podemos estar a falar aqui de muita coisa. Nós podemos falar de conflito de interesses pela questão já mencionada. Podemos estar a falar de corrupção passiva por parte do Luís Montenegro, num caso mais distópico, imaginando que os 4.500 euros que são justificados pelo facto de estarem a ser feitos como serviços de compliance não são afinal para serviços de compliance, podemos estar a falar de branqueamento de capitais, no caso, não é? Portanto, eu acho, até, possivelmente, não estou a dizer, não é possivelmente, nesse caso, se isso acontecesse, não é? Portanto, há aqui muitas questões que me surgem relativamente a tudo isto. E isto, volto a frisar, isto é prejudicial para a imagem política de um governo que se queria distanciar da imagem política de António Costa. Porque, pelo andar da carruagem, Luís Montenegro vai para Presidente do Conselho Europeu. Não, mas agora a sério, quer dizer, não abona nada a favor. E digo-vos já, desilude-me um bocado o próprio Luís Montenegro. Não é que eu seja o potencial eleitor dele, mas eu tinha a esperança que ele fosse melhor nestes aspectos dos casos e casinhos do que propriamente o António Costa. E a realidade é que já estão a começar a aparecer e há um decorrer já de casos e casinhos, não só relacionados com ele, mas com alguns dos ministérios do seu governo.
temos, foi o caso da fuga das prisões, embora esse, enfim, a coisa controlou-se após isso. A ministra dele, a Rita Giudice, também é uma boa ministra, portanto aí a coisa até, as auditorias foram feitas à prisão, portanto eu aí até dou essa de barato, até porque foram todos apanhados já, em menos de 6 meses, portanto eu aí, mas enfim, não deixa de ser um caso, mas foi resolvido. Mas houve a questão dos incêndios, novamente, administração interna. Houve o escândalo do INEM, que eu digo-vos, na minha opinião, o escândalo do INEM é mais grave do que este escândalo do Montenegro, porque o escândalo do Montenegro é imobiliárias e empresas e, enfim, estamos a falar de coisas, de conflitos de interesse e grandes descuidos. Mas no caso da saúde estamos a falar de questões de vida ou de morte. E independentemente das falcatruas que possam existir do ponto de vista empresarial, a perda de uma vida é sempre muito pior do que questões financeiras e, afim, dentro do género. Portanto, já começa a haver uma sucessão de acontecimentos que me começa a preocupar. E acho que o Luís Montenegro também já começou a perceber isso. Por isso é que vai falar ao país amanhã às 8. A live está, primeiro comentário fixado. Houve uma outra atividade que eu desenvolvi em paralelo nesta empresa de consultadoria, que era mais do que isso, era também, como tive a ocasião de dizer, uma empresa com um projeto familiar, que nessa mesma altura eu deleguei nos outros membros da minha família. Exigirem-me que eu deixasse de ter completamente vida própria apenas para ser primeiro-ministro, sinceramente, eu coloco essa questão aos portugueses. Eu pergunto se é este tipo de políticos que nós queremos ter, que não tenham mais nada. Eu não estou com isto a dizer que não tenha de prestar contas, nem estou com isto a dizer que não tenha de saber distinguir a linha limite na qual eu tenho de me auto-excluir de participar em decisões. Evidentemente, é perspectivas de decisões, processos decisórios que envolvam pessoas ou instituições com as quais eu tive relacionamentos profissionais ou até pessoais, eu devo ter o discernimento, eu tenho a obrigação ética de me excluir. E eu tenho que fazer isso como todos os outros membros do governo. É um controlo interno que nós temos e que está sempre também suscetível de controle externo. Mas, ou seja, reparem, eu concordo, isto que o Luís Montenegro aqui diz, eu não consigo discordar do que ele diz. Eu discordo do que ele fez, que é uma coisa completamente diferente. Eu concordo a 100%, a 1000%, ao porcento que vocês quiserem, com o que ele diz dos políticos não serem dependentes apenas da atividade política. Completamente. E se há coisa boa deste primeiro-ministro, houve pessoas que o criticaram até dentro da comunidade política a dizer, pois, porque era empresário e tinha empresas e era advogado e trabalho privado. Ainda bem. Essa é a melhor parte do Montenegro. Agora, isso é fantástico. Aliás, eu gosto mais do Montenegro na sua versão empresarial do que em primeiro-ministro. Parabéns ao Luís Montenegro, que sempre foi uma pessoa que teve a iniciativa de criar a riqueza por ele próprio e valor acrescentado. Isso é de louvar, fantástico, eu adoro isso nele, sem dúvida. Agora também vos digo, eu acredito que ele até tenha a boa intenção de vir para a política, não para potenciar os seus ganhos financeiros, porque sejamos honestos, o Luís Montenegro já tinha muito dinheiro fora da política, é sabido, não é? E há aqui uma coisa que é, a maior parte das pessoas que está neste governo agora, eu não vou dizer que são ricos, mas tendencialmente, comparativamente com pessoas de outros governos, as pessoas do governo do Montenegro têm mais dinheiro. E não há mal nisso, atenção. As pessoas têm dinheiro porque construíram o seu dinheiro e se os seus familiares também tinham dinheiro, foi por mérito desses mesmos familiares. Ter dinheiro é ótimo, construir dinheiro, no caso, construir riqueza, ainda melhor, e se investirmos para construir ainda mais riqueza para nós e para os outros, melhor ainda. Qual é o problema aqui? Voltamos a frisar, é a questão do conflito de interesses. Quando ele diz que se tem que separar da atividade empresarial para não existir conflito de interesses, não foi isso que aconteceu neste caso em concreto. É uma situação muito específica, eu percebo, mas é um descuido enorme. E eu percebo que ele esteja a tentar passar entre os pingos da chuva, mas não dá. Isto é uma espécie de tempestade, um ciclone a passar, e o Luís Montenegro, no meio do furacão, vai com guarda-chuva, a ver se passa. E eu, honestamente, não sei como é que ele vai descalçar esta... Eu estou muito curioso o que é que ele vai dizer amanhã. Se na sessão parlamentar do plenário da semana passada, em que o André Ventura apresentou a moção de censura, eu já tinha mais ou menos previsto o que é que o Luís Montenegro iria dizer. Agora aqui, não sei. Não sei mesmo. Estou expectante para ver. Ele e o Marcelo. Se bem que o Marcelo é por questões diferentes, mas enfim.
O que está em causa é eu fazer uma avaliação profunda das condições da minha vida pessoal, da minha vida familiar e da minha vida política. E enquanto Primeiro-Ministro... Para quê? Para servir com total disponibilidade, com total desprendimento, com total convicção e com total, enfim, paixão, diria mesmo, o meu país, e sem ter sobre mim nenhuma, mas nenhuma mesmo mácula, porque só é possível servir o país se as pessoas acreditarem em quem está ao serviço. E eu quero garantir que só estarei a exercer a função de Primeiro-Ministro se sentir que essa confiança existe. E vai apresentar... E termina aqui, é assim, eu sou apologista de toda a gente é inocente até prova em contrário. Portanto, eu vou esperar, por isso é que eu sempre disse, quer no vídeo de manhã no meu primeiro canal, quer agora ao final da tarde neste vídeo no meu segundo canal, eu falei aqui das possibilidades mais distópicas que podem acontecer ao Luís Montenegro. Eu vou, antes de fazer qualquer tipo de acusação da minha opinião, obviamente, eu vou esperar para ouvir o que é que ele tem para dizer. Digam-me nos comentários o que é que acham que ele vai dizer, porque eu estou literalmente expectante. Porque se há uma semana, volto a frisar, eu previa facilmente o que é que ele iria dizer, numa postura mais defensiva, aqui e agora. A justificação e o terreno de manobra é mais complicada. Muito mais complicada. Mas digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, tenham o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.